Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje estamos aqui agradecidos pela abençoada oportunidade desse encontro, quando poderemos mais uma vez, dando prosseguimento à programação da nossa Casa Espírita, o Grupo Espírita André Luiz, o estudo dos temas programados para esse mês, né, que vão agora chegar até todos aqueles que desejarem pela internet, no Facebook, no YouTube, enfim, nas mídias que estiverem disponíveis. E nós estamos aqui, nesse momento, buscando refletir sobre um tema que também é muito importante, em razão do momento presente, né? Nós estamos diante dessa pandemia que assola todo o mundo, e ela requer de cada um de nós a quarentena, os cuidados recomendados pela Organização de Saúde, para que nós possamos preservar nossas vidas e de todos aqueles que têm contato conosco, né? Para que possamos, então, prosseguir em nossa caminhada. E que Deus nos proteja, os amigos espirituais possam nos amparar para que possamos passar por mais essa etapa. Em mais de um momento, a humanidade viveu situações semelhantes, né? E que superou essas dificuldades. Elas não foram aquelas que dizimaram a população. Algumas pessoas pereceram, e nós vamos então refletir sobre essa questão que assola a humanidade, na abordagem de duas questões do Livro dos Espíritos, mas que nós queremos inicialmente falar, né, que essa obra espírita, o Livro dos Espíritos, é de uma abençoada oportunidade de lê-la, porque ela nos revela todas e desvela todas as questões referentes à vida efetivamente, à vida espiritual. Porque nós vivemos aqui na Terra, muitas vezes, iludidos, e sofremos com isso, por não ter esperança, não ter consolação. Se abate, às vezes, diante dessa circunstância, sobre todos nós, um grande peso, um receio, um temor. E nada mais do que a mais importante, nós refletirmos, lermos as obras espíritas que nos, de certa forma, nos esclarecem e nos consolam para o momento presente e para todas as circunstâncias que a vida se apresenta para nós como desafios necessários à nossa caminhada. Então tenhamos fé, tenhamos confiança que tudo isso vai passar. Essa obra, o Livro dos Espíritos, ela é dividida em 4 outras obras, né, que abordam com mais detalhe todos os seus temas, né? O livro primeiro é Causas Primárias, em A Gênese, né, onde se analisa a questão da formação da Terra, dos primeiros elementos, né? O livro segundo, No Mundo Espiritual, ou dos Espíritos, dá origem ao Livro dos Médiuns, né, onde se estuda essa relação entre os dois planos da vida. O terceiro livro, das Leis Morais, o Evangelho, da origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? E quando então nós analisamos, nós recebemos de uma maneira didática e amorosa toda a interpretação das partes mais incontroversas do Evangelho, para que possamos ter a segurança e a confiança de, ao penetrar nesse conhecimento, nesse saber, termos a confiança e a serenidade de estarmos superando todos os desafios que a vida apresenta. No livro 4, O Céu e o Inferno, das Esperanças e Consolações, fala-nos exatamente daquele momento, né, em que nós estamos aqui na Terra, preocupados com qual será o nosso destino e qual é o nosso futuro, qual é a nossa destinação futura, né, já que todos nós temos essa preocupação, e o tema de nossa abordagem de hoje é exatamente essa questão, né? Porque nós, na verdade, estamos agora analisando essa questão que nos fala do temor da morte, né? Então,
No capítulo 1º, né, do livro A Gênese, do livro dos Espíritos, né, nós temos as penas e gozos terrenos, né? Nesse capítulo, que é da 4ª parte, né, que é desenvolvido, como eu falei, no livro A Gênese, né, no Céu e Inferno, se fala e se reflete a respeito do temor da morte, que é, como dissemos, né, uma situação que muito nos deixa apreensivos, a muitos de nós, em humanidade, em razão dos noticiários e da situação que se apresenta. Porém, devemos ter a serenidade e vamos entender isso melhor agora discorrendo sobre o tema. Na questão 941, foram 2 questões que foram reservadas para a nossa análise. Se insere mais uma, né, que o Kardec sugere que nós façamos um comentário sobre ela, façamos uma análise, né? E tem mais ainda abordagens sobre o Céu e o Inferno e a Gênese que nós buscamos também para nos socorrer nas dúvidas. E a pergunta 941 nos fala o seguinte: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Quer dizer, já nessa pergunta nós vemos que se enseja aí, né, uma proposta de que nós efetivamente não estamos aqui apenas para perecermos e desaparecermos. Mas vamos então refletindo passo a passo por que essas questões nos afligem tanto, nos deixam tão desesperançados, né? Na verdade, essa questão ela não tem fundamento em si mesmo, né? Agora, a verdade é que nós todos, ao longo de nossa infância e de nossas existências passadas, agora falando da reencarnação, nós somos ensinados a entender que existe apenas uma experiência, uma vida. E que depois dessa vida há uma destinação que seria aqueles 3 lugares, né, em que as religiões clássicas estabelecem, né, do céu, inferno e purgatório, né? E nós então ficamos temerosos. Para onde é que nós iremos depois dessa existência, depois de passarmos aqui as nossas agruras, né? Então, na verdade, né, essa dúvida, ela tem, na verdade, esse fundamento em razão dos ensinamentos que recebemos, da educação que recebemos. Isso se dá, como dissemos, né, na vida presente, desde a nossa infância, dependendo de como a nossa família, os nossos pais encararam esse desafio, né? Ou então em vidas pretéritas, onde vivemos essa experiência, de certa forma, constrangidos por esse receio, esse temor da vida futura. Então, essa ideia de existir um inferno, um paraíso, um purgatório, né, diz respeito exatamente a esse atavismo religioso inculcado ao longo das nossas encarnações. E outra coisa também que muitas vezes nos ensinam e nos dizem é que tudo que está em a natureza, ou seja, as nossas relações, o uso das coisas terrenas, né, é possível de nos levar a um pecado mortal. Esse é um outro aspecto também que se nós não tivermos um discernimento claro, refletirmos sobre isso, nós ficamos temerosos, porque tudo parece ser pecado. Na verdade, nós sabemos, né, ao longo de nossa existência, quando chegamos à madureza, percebemos que muitas coisas são colocadas, né, sobre o nosso entendimento e se desvanecem, se desvaem na medida que uma análise mais rigorosa mostra para nós que isso não tem fundamento, né? E então, na verdade, quando nós nos tornamos adultos, né, nós observamos que, e com discernimento, que essas colocações elas não têm fundamento. E, com certeza, muitas criaturas decepcionadas com todas aquelas promessas, com todas aquelas colocações a respeito da vida futura,
muitos de nós tornamos-nos ou ateus ou materialistas. Isso é um grande problema, porque se não se tem esperança no futuro, né, então é melhor que usufruamos de tudo que está aqui, que possamos amealhar tudo, porque o amanhã é incerto. Agora, existem aqueles que também perseveram nessa crença desde a infância, e aí temem o inferno e o purgatório, né? Na verdade, elas passam a vida inteira receosas disso, e quando chega a vida espiritual, ou seja, quando chega o decesso, o desencarne, a morte do corpo físico, se verifica que, na verdade, a vida continua. E nada cessa a nossa existência criada por Deus, né? Então, aquele que é justo, aquele que cumpre as suas obrigações na vida, aquele que busca ser fraterno e amoroso, ele não tem receio do que vai encontrar, né? Porque tem certeza na vida futura, né? Kardec nos faz uma sugestão também de nós fazermos uma reflexão sobre a questão 730 do Livro dos Espíritos, que diz-nos assim: uma vez que a morte nos faz passar de uma vida para uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Nós já tínhamos comentado sobre isso, mas Kardec nos faz essa sugestão. E tem alguns aspectos que são muito interessantes, que nessa questão são trazidas à reflexão. Então, há um aspecto muito importante que diz o seguinte, que Deus nos criou, Ele nos deu, quando nos criou, Ele nos deu o instinto de conservação. Desde as fases mais primárias da evolução, o instinto de conservação é um dos elementos maravilhosos que a providência divina constituiu para nos conduzir na evolução. E aí, então, esse instinto, na medida em que nós assumimos a consciência na condição humanoide, esse instinto passa a ser também mediado pelo nosso livre-arbítrio. Mas esse instinto, naturalmente, ele nos sustenta das provas, dos riscos, das dificuldades que possamos passar, né? Então, é um processo natural, é uma, digamos assim, é um requisito para que o ser, de maneira instintiva, possa se preservar. Porque se não for assim, né, se nós não tivéssemos esse instinto de preservação, esse desejo de prosseguir, né, muito frequentemente nós nos deixaríamos levar pelo desânimo, né, pelo desalento, né? Quantas pessoas nós vemos hoje em dia que se deixam abater pelas decepções da vida e acabam deprimidas, com dificuldades, de certa forma, acreditando não ser capazes, né? Mas existe em nós essa força interior que nos impulsiona para frente, que está íncita também na lei do progresso, que todos nós estamos incursos no processo evolutivo. Então, o desejo íntimo que cada um de nós tem de realizar alguma coisa pelo progresso, né, faz com que nós permaneçamos, né, no processo evolutivo, sempre buscando algo melhor. Agora, a ameaça de um perigo, ele constitui um aviso. De repente, numa situação, um acidente que possa surgir, nós ficamos, obviamente, sobressaltados. E o instinto nos preserva, né? Agora, muitas vezes, né, esse instinto, que é uma abençoada oportunidade do Criador, ele não é considerado por muitos de nós. E acreditamos que é só a nossa boa estrela, que nós somos inteligentes. Nós, na verdade, nós rendemos mais graça, né, à nossa estrela, a nossa capacidade de discernimento, do que propriamente, né, as bênçãos do Criador, a proteção do Criador, né? Agora, há também uma questão que é importante lembrar, né, sobre isso, porque o homem carnal, por exemplo, né, ele preso às sensações corpóreas, né, ele, do que a vida espiritual,
A sua felicidade consiste na satisfação dos seus desejos, das suas satisfações mesmo, né? E sofre ele tremendamente, né? Por isso muitas vezes o temor. Sofre ele por, de repente, ver cessar toda essa possibilidade de usufruir dos prazeres, né? Nós temos também, no livro Nosso Lar, tem uma passagem em que nos fala de um rapaz, né? E esse tópico é o 29 do livro Nosso Lar, na visão de Francisco, onde ele é recolhido pelos amigos espirituais e está em tratamento nas câmaras retificadoras. Havia intercessão e ele foi acolhido lá. Na verdade, ele chega lá desesperado, porque ele, como jovem, abusou da sua resistência física, né? Em noitadas, em bebedeiras, em toda sorte de desapegos, ou melhor, de abusos, né? E isso fez com que ele desencarnasse prematuramente. Mas ele não tinha uma noção clara do que seria após a morte. E aí ele acompanhou, obviamente, né, o seu corpo físico após o desencarne, e quando então ele se vê na vida espiritual, ele tem um temor, um pavor tremendo, porque aquela imagem que ele tinha da vida após a morte era do nada, mas de repente ele vê uma criatura em frangalhos perseguindo ele, que não é mais nada menos do que a própria imagem que ele criou de como ele seria, como estaria na vida espiritual. E para ajudá-lo nesse sentido, foi uma dificuldade, que eles estavam o tempo todo no passes nele, buscando ajudá-lo para que ele pudesse superar essa dificuldade. Então, a morte, ela assusta, porque aquele que duvida do futuro tem receio do que vai deixar, né, das suas afeições e esperanças, né? Normalmente, quem se apega muito, quer dizer, nada contra você ter amor pelas pessoas, né, ter aquela felicidade, aquela alegria de estar com eles. Mas devemos lembrar que nós não temos a posse de ninguém. Nós não somos donos de ninguém, nem dos nossos corpos. E devemos cada vez mais trabalhar o nosso despreendimento, desapego, para que possamos, ao deixarmos a vida física, não ficarmos tão pesarosos, tão desesperados, tão apegados às coisas materiais da vida, né? Agora, o homem moral, né, aquele que se colocou acima das necessidades factícias, né, das paixões, né, na verdade, já nesse mundo, né, o homem moral, ele já experimenta gozos, já experimenta satisfação, porque ele conhece e sabe que tudo isso que nos é permitido é por bênção de Deus. Na verdade, somos todos usufrutuários das bênçãos divinas. E que podemos usufruir de tudo de maneira harmoniosa, equânime, sem excessos, né? Porque isso faz parte da vida material. Nada contra, absolutamente. Muito ao contrário, devemos usufruir de todas as coisas que a vida nos proporciona, sem excessos, sem apego, né? Sem aquele sentimento de perda daquilo que vamos, e sem ficarmos presos às sensações. Devemos levantar, perceber que nós devemos desenvolver os nossos sentimentos, porque as sensações que estão ligadas ao corpo físico, elas nos aferram à materialidade da vida. Então, na medida que nós somos moderados, né, nas questões do uso das coisas materiais, né, isso traz uma calma para o espírito, né? E nós lembramos, quando estamos lendo essas perguntas, né, e para refletir conosco, com todos, é que lembramos do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, nosso Francisco Cândido Xavier, né, que temos notícias, né, de como foi o seu desencarne, nas obras que são ditas, né, não do Chico, mas com toda a clareza, mas do Bezerra, falando, né, que ele é recebido no plano espiritual depois de todo a sua dedicação aos sofredores, né, é recebido por milhões de pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas que ele ajudou.
que estavam lá no plano espiritual, orando e aguardando ele. Lembramos também do nosso André Luiz, que apesar da sua vivência na Terra como médico, né, e muitas vezes ele se sentia, atendia com enfado às pessoas. Mas, na verdade, quando chega na vida espiritual, haviam aqueles que oravam por ele. Isso foi uma intercessão bastante importante para ele, além da sua mãezinha, que permanecia sempre orando por ele, né? E na questão 942, que é a última questão, nós vemos o seguinte: pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediças verdades, e que digam que ao final o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça. Ora, na verdade, é preciso, muitas pessoas acham, eu suporto, tudo que Deus mandar eu suporto, e as desgraças da vida são assim mesmo. Não. Nós devemos perceber que as dificuldades da vida, elas são instrumentos de educação para nós espíritos. São provas e às vezes algumas vicissitudes mais acerbas, que são experiência para nós aprendermos lições que malbaratamos em outra existência, né? E a resposta do Livro dos Espíritos, né? As que isso dizem, e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta, desejariam curar-se sem remédios e continuam a apanhar indigestões, né? Ou seja, nós queremos nos livrar do diabetes, queremos tratar a nossa obesidade, o nosso colesterol, enfim, todas as nossas, os excessos que fazemos, mas às vezes não queremos atender as recomendações médicas, não queremos tomar a medicação recomendada, né? E existe a medicação alopática e a homeopática, que são bastante eficazes, mas mais do que isso é a moderação. A maneira como nós encaramos a vida e como usufruímos das coisas da vida, como dissemos há pouco, é que faz toda a diferença, nos ajuda efetivamente a superar as dificuldades, né? E então nós vimos também, buscamos também no Céu e Inferno, como dissemos, né? Na primeira parte, no capítulo 2, há também uma referência ao temor da morte, que nós buscamos exatamente para a nossa reflexão. São as causas do temor da morte e razão porque não a temem os espíritas, né? Então, a abordagem que é feita lá no livro Céu e Inferno, que é um livro tão imperdível, onde fala exatamente de todas as nossas experiências, daqueles que passaram por suas experiências na Terra, viveram as suas dificuldades, em vários níveis, né? Tanto aqueles venturosos, como aqueles que eram diferentes, e como os sofredores. Todos eles narram, e Kardec faz coleta esses depoimentos e nos traz para que possamos refletir, né, diante desses testemunhos, como é que se dá a situação na vida espiritual. O homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde o selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência. Então, assim como o instinto, né, de certa forma, de forma inata, nós temos a vida, a continuidade da vida com uma certeza. Está de forma inata em nós, né? A crença na imortalidade do espírito, né, ela é intuitiva, ele é mais generalizada do que o nada. Entretanto, muitos de nós, né, cremos, na verdade, com muitos temores, com muitos receios, né, porque tememos de deixar as coisas na Terra. Esse temor, de certa forma, né, os Espíritos nos falam, Kardec analisa, né, ele tem uma finalidade também. Ele é o efeito da sabedoria divina. É uma consequência do instinto, como dissemos, né, comum a todos os viventes. Se não tivéssemos temor do que encontraríamos na vida espiritual,
poderíamos malbaratar a nossa existência, desperdiçar nossas energias, ou até mesmo aniquilar a nossa vida, acreditando na certeza que estaremos num lugar melhor depois dessa, sem consequências das nossas atitudes, né? Nos povos primitivos, né, o futuro é uma vaga intuição. Mais tarde, né, tornados mais simples, existe uma esperança e finalmente, né, uma certeza que existe para aqueles mais esclarecidos, né, atenuada por um secreto apego à vida corporal. Como dissemos, muitas vezes o apego à vida corporal nos traz esse receio, mas o discernimento, né, e uma boa leitura, as obras que esclarecem sobre a vida espiritual, como é o que estamos fazendo agora, nos ajudam muito a superarmos essas dúvidas, né? Então, o temor da morte, ele se prende, né? E na medida em que o homem compreende melhor que a nossa destinação aqui na Terra não é perecer, mas sim progredir, nos aperfeiçoar, né? A vida futura, quer dizer, o temor da morte deixa de existir, ele diminui em função da medida em que a gente se esclarece. E nós todos, né, temos que ter uma percepção de que temos cada um de nós uma missão. Pode ser uma pequena missão, pode ser missões mais grandiosas, mas de um modo geral nós temos missões. Ao reencarnar, existe um propósito para nós estarmos aqui. Não estamos aqui a passeio, existe um objetivo de estarmos aqui. Então a certeza da vida futura, né, nos possibilita, né, abrir essa percepção, né, e perceber que a vida presente ela tem uma finalidade, tem um propósito, né, e que ela pode nos facultar muito de aquisições para a vida futura, né, e dependendo, é claro, da boa ou má direção que nós venhamos a dar à nossa existência na Terra. Então aí faz-nos lembrar também que a importância da solidariedade, do sentimento de fraternidade que deve existir entre as criaturas. E nós vemos aqui na Terra, no momento, por exemplo, né, o quanto as pessoas estão se mobilizando para ajudar aqueles que mais necessitam, com o socorro do alimento, com os recursos, assistência médica, enfim, a tudo, né? Agora, nós vemos, por exemplo, nas reuniões de atendimento espiritual, nas palestras e também nas reuniões mediúnicas, né, como chegam lá na vida espiritual, né, nos nossos diálogos que temos com os nossos irmãozinhos que já demandaram a vida espiritual, muitos deles chegam desesperançados, completamente aturdidos, sem saber, e aí então nós temos a possibilidade de amorosamente ir gradativamente apresentando para eles essa nova realidade. Mas muitos já percebem, já chegam na nossa reunião mediúnica amparados pelos amigos espirituais, e eles então já têm algumas informações, que fica mais fácil o diálogo, e eles percebem que muitas vezes eles estão presos aos seus receios, temores, aos apegos, que os fazem sofrer, né? Agora, para libertar-se do temor da morte, é preciso que nós encaremos, né, sob um ponto de vista diferente. E nós temos que perceber que nós estamos todos aqui na vida física, vivendo uma experiência carnal, mas somos todos espíritos. Então a nossa meta é o nosso progresso espiritual, o nosso desprendimento, o nosso aperfeiçoamento. Quando não pensamos nisso, quando ficamos presos apenas a sensações, todo o temor e o receio se abate sobre nós. Então, a gente pode, nessa gradação, a gente pode perceber que o espírito atrasado, né, a vida material prevalece sobre a espiritual. Se ao contrário, concentrarmos o pensamento no corpo, não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real, que a tudo sobrevive, né, lastimaremos menos a perda do corpo. Então o corpo passa a ser um instrumento de que nós utilizamos na Terra, e não aquele único recurso que dispomos para viver a experiência terrena. Então, para isso é preciso o espírito ter muita força, uma força de vontade,
né? Para que possa vencer esse desânimo, para que possa superar as adversidades, para prosseguir trabalhando, buscando se confraternizar, se fraternizar com todos, buscando, através da caridade, do trabalho de amor fraternal, nos unirmos na jornada e dando um sentido diferente à nossa vida. Então, para muitos de nós, como dissemos, né, o temor da morte é uma noção insuficiente da vida futura. Porque é claro que não podemos dispensar, né, que também a necessidade da vida na Terra. Nós sabemos que é importante estarmos aqui. Mas devemos tirar de nossa impressão aquela imagem da destruição total, que ela não existe. Então, esse é um lado providencial da questão, né? O homem, quando está esclarecido, né, ele percebe que todas essas dificuldades, elas são, na verdade, transitórias, né? E aí nós temos, então, a parte que faz referência a por que os espíritas não temem a morte. Então, a doutrina espírita, na verdade, ela transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para se tornar uma realidade. Todos nós que acreditamos na vida espiritual, não temos dúvida de que, ao cessar a nossa existência na Terra, nós estaremos de retorno à vida maior. Então, o resultado de como estaremos lá, vai decorrer de como vivemos a nossa experiência aqui. Então, o Espiritismo, né, ele desdobrou toda essa questão da vida espiritual, através da pesquisa, né, que foi feita por nosso querido Allan Kardec, em que agora foi comemorado o seu desenlace, né, esses dias, na verdade, nos mostra e desvela para todos nós essa realidade maior da vida espiritual. Então, isso é que faz com que o espírita encare a morte calmamente, porque nos dá a serenidade, a tranquilidade, a compreensão de que o nosso futuro, a nossa condição na vida espiritual decorrerá do que fazemos aqui, de como vivemos a nossa experiência aqui na Terra. Então, agora, fazendo uma reflexão sobre a Gênese, no capítulo 18º, a geração nova, que é muito interessante, muito oportuno nós fazermos uma releitura desse trecho, né? A Gênese também é uma obra imperdível, que nos fala exatamente de como surgiu a Terra, de todos os seus elementos, das situações que estamos, dos fluidos, enfim, e também da nossa destinação, né? Diz-nos assim, na questão 34, no tópico 34 desse capítulo, né, da geração nova. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão de novos germes. Olha como é que é bastante atual isso. Nós estamos vendo ao longo da história da humanidade, nesse último século, né, quantas revoluções aconteceram. Terremotos, tsunamis, vulcões e questões políticas, sociais, agora muito mais, e agora também a pandemia. No século passado ocorreram também as epidemias e as pandemias, né? São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. Então, se nós analisarmos a nossa relação na vida física, ela tem uma mesma consonância com os elementos da natureza. Temos a nossa passagem pela primavera, os primeiros anos de vida, né? Depois, então, na maturidade, temos aí o verão da nossa vida, nós estamos plenos de energia. Depois vem o outono, quando começam a decrescer as forças, né? E o inverno, na senectude do ser, né, já no retorno à vida espiritual. Mas se fizermos bom uso de nossa existência, isso terá sido para nós uma alegria chegarmos até lá, né?
Então as folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém para renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. É a lei do progresso, né? A lei da reencarnação. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Então o materialista tem esse temor, né, de que esses flagelos aniquilam a vida. Mas nós sabemos que, como nas nossas reflexões, isso não acontece. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Ele lhes compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que, de uma forma ou de outra, a isso hão de todos sempre chegar. Ou seja, quer nós desencarnemos coletivamente ou desencarnemos isoladamente, nós vamos todos nos depararmos na vida espiritual. E a nossa condição lá será decorrente de tudo que fizermos, de tudo que tivermos usufruído e aproveitado dessa experiência na Terra. Os incrédulos rirão dessas coisas e a qualificarão de quiméricas, mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum, cairão a seu turno como os outros. E então, o que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios e se verão um dia forçados a abrir os olhos na espiritualidade. Tanto o materialista quanto o ateu, eles irão, na condição de espíritos que são, vão despertar na espiritualidade. E lá, enxergando, vão perceber a vida maior, que a vida continua. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte, no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, e não podíamos deixar de fazer uma referência a esse trecho aqui, que recomendamos a todos que se acorram a esse recurso abençoado que tem no Evangelho, né, que exatamente são mensagens, né, do Espírito de verdade. Diz-nos assim, na referência ao jugo leve que Jesus promete a nós: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Aí continua a reflexão sobre isso, que é desenvolvida por Kardec, inspirado pelos amigos espirituais do Espírito de São Luís. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda dos seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que é por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, porque apenas impõe como condição, né, a caridade e o amor que devemos ter pelos nossos semelhantes. Então, meus irmãos, as nossas palavras finais de agradecimento, queremos falar dessa esperança, dessa consolação que Jesus nos promete, que todos nós estamos aqui no processo transitório e que a vida, ela nos oferece muito mais. Senão ele não teria nos dito, né, que eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Confiemos na providência divina, no nosso meigo Jesus, que inspiram, os amigos espirituais inspiram os cientistas, os homens
de razão, os nossos governantes, para que eles possam discernir melhor pela destinação física da humanidade, destinação do nosso planeta, que sabemos estar orientado pelo nosso governador celeste, nosso amigo Jesus. Que a sua paz permaneça conosco, hoje, agora e por todo sempre.